Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. O Feito por Elas de hoje é um oferecimento do Telecine. O Telecine mudou e agora o serviço de streaming deles não se chama mais Telecine Play, e sim apenas Telecine. Essa é uma opção para você ver filmes diretamente pela internet. Você tem 7 dias para testar de graça, o que é super importante, né, para você poder explorar bastante o catálogo que está disponível. E a assinatura também pode ser feita no próprio site, no www.telecine.com.br. E o legal é que eles também têm uma campanha que é a hashtag Mulheres Fazem Cinema, que busca ressaltar justamente o lugar das mulheres nos diversos gêneros do próprio cinema. E se você for no post desse episódio no nosso site, pode acessar o link para o catálogo da campanha direto por lá e ver que tem muitos filmes bacanas com grandes atrizes e outros dirigidos por mulheres. Esse mês, o destaque é a Mulher Maravilha, dirigido pela Patty Jenkins. Mas olha só, a gente fez uma entrevista com a atriz Grace Passou, que vai ao ar em breve, e tem o Praça Paris, longa que ela protagonizou, dirigido pela Lúcia Murat, que a gente já tem episódio publicado. E a Grace é de BH, que tem tudo a ver com o programa de hoje também. E quem quiser se preparar então para ouvir a nossa entrevista, já pode assistir ao filme. Confira lá no www.telecine.com.br. A gente vai deixar o link certinho na postagem para quem quiser acessar, testar e assinar. E o programa de hoje é sobre a Marília Rocha, que é diretora brasileira nascida em Goiânia, em 78, mas hoje em dia ela mora em Belo Horizonte. E ela ficou conhecida principalmente pelo trabalho dela com documentários. Em 2003, ela foi uma das fundadoras do Centro de Pesquisa e Produção Audiovisual TEIA, onde ela ficou por 10 anos. E em 2001, ela lançou Duralex Sedlex, um documentário em curta-metragem. Em 2003, ela lançou Aboio, que foi o primeiro longa-metragem dela, que foi bem premiado, e a gente vai conversar sobre ele aqui no programa hoje. Depois foi a vez de um segmento do documentário Descaminhos, em 2007. E aí ela lançou vários documentários muito próximos, né? Em 2008 foi a vez de Acácio. Em 2009, A Falta Que Me Faz, que a gente também vai conversar no programa de hoje. E aí, em 2012, ela dirigiu um episódio da série documental Caminhos. E, por fim, em 2016, ela fez o primeiro longa de ficção dela, até então trabalhando só com documentários, né? Que foi A Cidade Onde Envelheço. Hoje, ela tem uma parceria com a Clarissa Campolina e a Luana Melgaço na Ana Vilhana Filmes, que é uma produtora onde as três trabalham juntas, né? E a respeito justamente desse lugar das mulheres no cinema, né? Em uma entrevista para o Nexo Jornal, ela mencionou que no cinema, há muitas mulheres que exercem papéis secundários nas equipes, mas é surpreendente como temos poucas nas posições de chefes de equipe, na direção de fotografia, direção de arte e produção executiva. Temos um mercado bastante machista e sexista, e certamente não se reflete apenas na produção, mas também na forma como mulheres são representadas nos filmes. Então, já era uma visão dela, né, pensar sobre esse lugar, né, de como as mulheres se encaixam nesse processo de produção do cinema, né? Inclusive, pensando até nessa questão do documentário, porque em entrevistas ela já falou, por exemplo, que documentário pequeno, em que a equipe às vezes era constituída de 4 pessoas para ir até o local, às vezes ela era a única mulher, né? Então, como foi para vocês o contato com a obra dela? O que vocês já conheciam dos filmes dela? Como que foi agora se preparar para esse podcast? Bom, gente, eu tô feliz que finalmente a gente vai poder falar de A Cidade Onde Envelheço, né? Porque eu sou de BH e adoro esse filme, já assisti 3 vezes, né? Com essa. E os outros 2, os documentários, eu fui assistir só pro programa. Então, eu tenho uma relação próxima com a Marília Rocha, porque ela foi uma das minhas professoras na época do curso de realização de audiovisual que eu fiz aqui na Vila das Artes. Isso foi mais ou menos em 2010 ou 2011, eu não me lembro exatamente o nome, acho que foi em 2010, porque ela estava lançando o Acácio e A Falta Que Me Faz, acho que os filmes já tinham circulado em festivais, e ela estava lançando em DVD e estava aproveitando para fazer um circuito de exibição em vários cineclubes do Brasil. E foi nesse período que ela fez o lançamento desses 2 filmes em Fortaleza, e ela aproveitou para dar um módulo no curso de realização que se chamava Cinema e Alteridade.
E eu acho que essa relação do cinema com a autoridade tem muito a ver com o cinema da Marília Rocha, né? Primeiro porque eu acho que entender o cinema da Marília Rocha implica também você conhecer um pouco do que foi o processo formativo dela em cinema, né? Os modos de produção audiovisual, que se deu muito quando ela saiu de Goiânia e foi para Minas Gerais, né? Então, assim, a produção toda dela foi feita em Minas Gerais. E durante a graduação do curso de comunicação em artes na PUC Minas, ela conheceu vários artistas, vários professores, e ela teve uma interlocução muito grande com vários artistas de várias artes, né, do teatro, das artes visuais, do cinema, e foi a partir daí que ela foi uma das fundadoras do coletivo Teia, né, que eu acho que a Isa falou bem na introdução. E o coletivo Teia, mais recentemente, se desmembrou em várias produtoras, e uma dessas produtoras é a Navilhana, que é formada por ela, pela Luana Melgaço, que é uma baita de uma produtora, sempre foi produtora da Teia, e a Clarissa Campolina, que também estava logo no início da Teia. Né? Então elas três ainda continuam na Navilhana, mas a Teia também se desmembrou em outras duas produtoras, se não me engano. Com os outros integrantes do grupo inicial. E aí eu acho que ela tem essa vontade muito grande de conhecer as pessoas, né, por meio dos documentários, esse vínculo com o documentário, com o aspecto mais ensaístico do documentário. Ela não se propõe a fazer documentários mais tradicionais, né, você vê que ela experimenta muito na forma, mas ela tem uma preocupação grande com as pessoas que ela vai encontrando no meio do caminho, né. Então, essa construção de relação de alteridade por meio do documentário é algo que interessa muito a Marília Rocha. E também essa opção pelo ensaio, mais do que o documentário tradicional, isso vem desde uma pesquisa dela do mestrado, que ela fez mestrado em comunicação na UFMG, e ela estudou o cinema em forma de ensaio nos filmes do Jonas Mekas, da Varda e do Chris Marquet. Então ela tem essa ênfase grande do ensaio no documentário, mas acho que seria só isso para falar do estilo da Marília de fazer cinema. Muito bom. E também tu escreveu um texto sobre a Marília Rocha que vai estar em breve em um livro da Abracine, né? Na época que ela veio para Fortaleza, eu fiz uma entrevista, mas falando especificamente sobre A Falta Que Me Faz. E quando a gente estava preparando essa publicação, que vai sair ainda esse ano, espero, até o final desse ano, que é um livro sobre mulheres diretoras no cinema brasileiro, eu decidi escrever um texto só dedicado aos filmes dela, porque eles já eram filmes que eu já conhecia, já tinha entrevistado ela, então trechos dessa entrevista vai estar nesse texto. E é isso, espero que esse livro saia logo até o final do ano. Muito bom. E essa entrevista é ótima mesmo. E então vai ficar linkado no post também para quem quiser conferir, né, a entrevista da Marília Rocha com a Camila. A entrevista da Camila com a Marília Rocha. Qual que é a ordem? Quem que tá entrevistando com quem, né? Eu acho que na Falta Que Me Faz tem um pouco dessa inversão, né? Tem. Mas a gente fala mais adiante. Nossa, que é muito interessante, porque é justamente isso que tu coloca da questão da alteridade, né? Que eu acho que, não sei, assim, é um tema que essa coisa do documentário que quer retratar uma pessoa ou um grupo de pessoas não era um tema que eu costumava pensar muito, mas no Olhar de Cinema que a gente fez o Drops, né, aqui pro Feito por Elas, eu e a Raquel, que a gente estava cobrindo, a maior parte dos filmes que estavam nas mostras lá eram documentários, então eu acabei me colocando muito nesse lugar de ficar refletindo sobre isso, sobre a forma de retratar as pessoas nos documentários, né? E de que forma se aproximar delas e de que forma mostrar elas sem que elas sejam tratadas como o outro exótico, né? E eu acho que isso é uma questão muito interessante nesses filmes que a gente vai falar hoje da Marília Rocha aqui. Ótimo. Então, acho que a gente já pode começar, né, pelo próprio Aboio, né, que é o documentário dela de 2003, que foi o primeiro longa, né, e ele é um filme sobre os boiadeiros, os vaqueiros, na verdade, né, do sertão,
que é retratada assim como uma profissão em extinção, porque na época em que foi filmado já estavam se adotando práticas de criação intensiva das vacas, né, que no caso elas ficavam confinadas, e no caso dos vaqueiros, o que eles faziam era justamente acompanhar elas andando pelo sertão com elas soltas, né, e isso era uma prática que meio que foi deixando de ser realizada, né? E aí mostra toda a relação que eles mantêm com os animais, né? Nesse trato, né, que é de muita proximidade, né? E o filme ele ganhou os prêmios de melhor longa no Festival É Tudo Verdade e de melhor realização na Mostra Internacional de Cinema Etnográfico. Eu achei interessante isso, porque ele não necessariamente se propõe ser um filme etnográfico, mas ele foi premiado como um filme etnográfico, né? E aí entra justamente esse ponto de discussão, né, que é a questão da alteridade, né? De como colocar o outro em cena. E o que vocês acharam de Aboio? Ai, cara, eu tô, tipo, desse filme eu não consegui me conectar muito com esse filme também. O que a gente pode falar? Bom, acho que o que eu tirei do Aboio foram algumas falas dos velhinhos, assim. Tipo, a gente fica velho lembrando das coisas. É meio aquela travessia mesmo, né, do Grande Sertão e... É só isso, assim, eu não tenho o que dizer sobre esse filme direito. Ele tem alguns close interessantes, né, tipo o olho do boi, o cabelo branco do senhorzinho. Tem um que é maravilhoso, que ele fala, acho que a gente não devia ficar muito, né, sentindo muita saudade, achar que a gente tá perdendo nossas coisas, porque essas coisas vão se transformando em outros. Eu falei, uau, valeu o filme essa fala. E isso, assim, não... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, Stê. Só pra perguntar mesmo, tu tinha lido alguma coisa sobre o filme antes de ver? Nada. Nada, né? Mas então tu não tinha nenhuma expectativa sobre o que poderia ser a história? Não, nada. Beleza. De nada. Não, Eu não sabia nem sobre o que era também. Beleza. A Isa me deu meio que spoiler do que era. Falou assim, é o senhor, os mocinhos, né, boiadeiros e tal. Senhores vaqueiros. Os vaqueiros boiadeiros. Aí eu sabia que seria sobre só isso, assim. Aboio. O cartaz dele é muito bonito, né? Eu ficava interessada, acho o nome bonito e o cartaz também. Mas assim, não tinha lido nada. Nem o nome me fez pensar sobre o que seria, sabe? Eu também parti sem nenhuma informação sobre o filme prévia, né? E não sabia do que se tratava. E eu achei interessante a questão das imagens em preto e branco e de uma certa poesia na forma como aquelas pessoas e aqueles animais se posicionam na paisagem, retratado nessa fotografia, né? E o próprio ritmo que reflete um pouco dessa rotina, na minha opinião, assim, porque o documentário ele tem um ritmo mais lento, mas que diz respeito ao ritmo de trabalho deles. O trato entre os homens e as vacas, pra mim, é muito bonito, assim. As falas são muito bonitas, eles se comunicam de uma maneira, um linguajar antigo, que parece uma poesia, e eles estão ali conversando com aquelas vacas, cantando para elas, então tem muito essa coisa do silêncio, do olhar. Só que todos esses elementos eu acho eles muito bonitos, isoladamente. E quando isso vira o conjunto do documentário, eu queria que ele tivesse me engajado mais, assim. Porque eu senti um pouco de dificuldade na duração do documentário de ele me manter interessada ao longo de toda aquela história. Eu entendo que a abordagem é feita em função do tipo de atividade que está sendo retratada. Mas eu achei que o resultado final foi um pouco cansativo. Uhum. Eu tive uma experiência diferente de vocês duas. Talvez pelo fato de ser do Ceará e dos meus pais, eles virem do interior, eles virem do sertão. E aqui a economia, né, a economia do Ceará se deu toda em volta da cultura do gado. Então tem essa relação, sempre quando eu ia para o sertão, a presença, né, desses vaqueiros. E assistindo o filme, isso fez me lembrar um pouco do que é essa atmosfera de você estar no sertão, envolta nessa natureza. Os próprios vaqueiros, que são aboiadores no filme, eles têm uma relação muito forte com a natureza. E eu acho que o filme, ele respeita esse tempo, sabe, do aboiador.
Embora tenha algumas questões assim no filme que me fizeram pensar. Eu acho que, sim, eu concordo com vocês, que eu acho que ele tem uma forma... Talvez esse estranhamento, né, que causa na percepção de vocês é porque ele é um documentário que ele está muito mais num jogo com a experimentação, né, com o experimental, de provocar uma sensação, talvez pelo vínculo muito forte da Teia, das produções da Teia com as artes visuais, né, acho que muitos desses realizadores não só faziam filmes para o cinema, mas também faziam projetos para instalações, né, então eles pensavam esses filmes de uma forma muito mais híbrida, e eu acho que o Aboio vem muito dessa tradição mesmo, desse vínculo do experimental que a Teia tinha naquela época, mas eu acho interessante pensar essa paisagem, não só por causa da beleza dos planos, que acho que a Isa falou disso, mas também eu fiquei muito interessada, e aí é até uma pergunta que eu faço, se vocês viram o filme com um som bom, porque eu acho que o som do filme, ele traz muito desses ruídos que é do sertão. E aí eu digo da minha experiência do sertão nordestino, né? Porque, na verdade, o filme ele não só passa pelo sertão nordestino, ele também vai para o sertão de Minas Gerais, né? Mas, assim, na experiência do sertão nordestino, e que ficou muito presente no filme, você vê muito o mugido dos bois, os chocalhos, os galopes dos burros, o latido dos cães. Então, me fez mergulhar um pouco nessa atmosfera do que é o sertão. Isso fez me remeter um pouco à minha infância, sabe? Então, eu tive uma relação de proximidade com o filme. Mas eu entendo essa busca formalista que o filme tem, né? Acho que o filme ele foi filmado em Super 8 e foi filmado também em vídeo, e dá para você perceber essas diferenças, assim, no filme. E o curioso é o ponto de partida, né? Isso aí foi uma leitura que eu fiz, claro, porque o filme não indica isso. Inclusive, o filme, ele foge totalmente do que é um documentário tradicional, porque os vaqueiros aboiadores que estão ali, eles falam em voice off, né? Os depoimentos são dados em voice off, e não tem cartelas de identificação. A gente só vai saber quem são os personagens do filme no final, nos créditos, quando eles aparecem. E eu acho isso uma opção interessante, porque foge de uma certa perspectiva tradicional e te coloca nessa mistura de várias vozes que estão ali tentando dar conta desse universo. Mas o ponto de partida era que na época que a Marília estava fazendo essa pesquisa, ela estava lendo muito os livros do Câmara Cascudo, do Mário de Andrade, do Guimarães Rosa, e ela percebia essa presença do vaqueiro aboiador, né? E aí a ideia era tentar descobrir se ainda existiam esses vaqueiros aboiadores nesses lugares, né, nesses sertões longínquos, né? E aí o que acontece? A equipe de filmagens passa um mês viajando pelo sertão da Bahia, de Pernambuco e de Minas Gerais. Isso sem um roteiro prévio, né? Então, muito do que eles conseguem registrar no filme foi a partir de um encontro casual que se dava com essas pessoas, com esses personagens. Então, não tinha, a princípio, o roteiro prévio. Isso foi depois, as imagens capturadas e os sons, depois foi construído na montagem. E prezando esse encontro meio que às cegas com esses personagens. Então, eu entendo essa questão estética toda, e principalmente no sentido do ritmo do filme em relação ao ritmo da rotina das atividades, né? Mas eu acho que, como eu falei, né? São elementos que eu aprecio eles individualmente, mas eu acho que pro documentário fluir de uma maneira gostosa também vai depender muito do dia que a pessoa estiver assistindo, do lugar onde a pessoa estiver assistindo. Talvez esse fosse um documentário que fosse melhor a gente ter assistido realmente numa sessão de cinema com imersão total. Enfim, eu acho que tem uma questão, principalmente nesse ponto do ritmo, que afeta a forma como é assistir ele em casa, mesmo que com um som bom e com uma imagem boa. Concordo. E sobre as questões que passam assim, pelo filme, por exemplo, não sei se vocês chegaram a notar, mas tem um momento
em que fica muito claro a diferença do que era essa tradição do aboiador no passado, né? Eu acho que ela tem momentos em que os antigos aboiadores, os velhinhos, né, que a Esther chama, os antigos aboiadores, eles falam de como é que eram suas práticas de trabalho, e tem também uma reflexão sobre o presente, né? Como é que se dá essa manutenção dos cantos. Por exemplo, ela tem até uma fala do Lirinha, né, que traz um pouco disso, dessa tradição do canto, mas tentando dialogar já com o repente, né? A presença das mulheres aboiadoras eu achei interessante nessa parte. Uhum. Então, eu acho que ele é um filme que ele tem esse caráter de te colocar nessa imersão desse lugar, dessa paisagem, com esses cantos. Eu acho que o som é muito importante do filme. Se você assistir o filme sem ter um bom som, realmente perde muito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tenta responder, de certa forma, essa pergunta que a Marília estava fazendo quando ela foi fazer o filme, né? Que é entender, assim, quais são essas práticas no presente, como é que elas funcionam, o que guarda de passado e o que se transformou. E isso eu achei interessante, porque ela não apresenta essas informações de uma forma didática, entende? Ela vai cruzando essas falas, uhum, de aboiadores antigos com quem está fazendo agora. Tem um trecho que fala, inclusive, que as viagens agora são mais curtas, que o transporte de gado se dá em carretas e não com os aboiadores. Então tem coisas bem interessantes, assim. Mas, claro, uhum, né, ela não vai dar isso de uma forma didática. Bom, nesse momento vamos falar disso. Não, uhum, ela vai misturando tudo, sabe? Agora eu me lembrei que essa entrevista que eu mencionei, que ela tinha falado que às vezes ela era a única pessoa da equipe, ela citou o caso de aboio, que eles foram, se eu não me engano, foi exatamente em 4 pessoas, e que, no caso, os vaqueiros, no início, se dirigiam aos homens, e aí depois eles, na interação, no contato constante, ali naquela rotina, começaram a perceber o papel de liderança dela dentro da equipe, o lugar de interesse dela em relação às atividades deles, né? Porque no final era o documentário que ela estava dirigindo, né? E aí eles mesmos começaram a se dirigir a ela para conversar, sabe? As situações do documentário, assim. Eu achei interessante isso também. Sim, eu li sobre isso. Eu li sobre isso também. Eu acho que a minha desconexão também com esse filme é um conflito, assim, porque eu entendo a diferente cultura e tal, necessidade de trabalho, mas, assim, sou vegetariana, tem muitos anos, então a questão dos animais e tal, pra mim é um pouco complicado, sabe? Não que tenha alguma crueldade aqui, mas mostrado literalmente, mas não é uma coisa que realmente me desperta interesse, ou que, sabe? É um conflito, porque eu gosto dos velhinhos, mas não aprovo muito que tem esse tipo de prática e tal, sabe? Eu, assim, sou vegana há muitos anos e veganismo político, né? Então, digamos assim, que é um posicionamento de anti-especismo, anticapitalista, né? Uhum. Então, na minha opinião, pautada nesse meu posicionamento pessoal, né, esse tipo de relação entre seres humanos e animais que está retratado ali, entre esses homens e essas vacas, para mim não funciona dentro da mesma dinâmica de produção, uhum, industrial de animais numa agropecuária, sabe, uhum, de fazenda, assim. Eu acho que é outra dinâmica. Não vejo como problemático a existência desse tipo de, sabe, de trato entre eles, sabe? Para mim é outro contexto econômico de relação. Então, assim, uhum, mesmo eu sendo vegana, eu não consigo... Eu sei que, tipo, elas estão sendo criadas para o consumo, né? Sim. Mas para mim não é o mesmo modo de produção do sistema capitalista. Então eu não consigo entender de uma forma tão crítica. E também é um meio de subsistência, né? Uhum. É muito diferente de uma produção em escala industrial, de uma granja, né, da própria produção confinada de gado, né? Não, eu concordo. Vamos pensar.
Eu, assim, concordo demais com a Izzy. Inclusive, eu acho que o filme, ele abre algum questionamento em relação a isso, né? Porque a partir do momento em que ela começa a falar dessas novas práticas, né? E que isso vem sendo substituído, porque isso é algo cultural, né? Essa cultura de subsistência que se dá com esses vaqueiros e aboiadores, que têm um respeito pela natureza, porque eles seguiam pelos sinais da natureza. Isso vem sendo, de certa forma, destruído por uma outro tipo de cultura, que é a cultura do latifúndio. Né? Quando ela começa a falar do transporte de gado em carretas, já não é mais aquilo que eles fazem. Né, o que eles faziam, né? Não é esse trato, né? Não é esse contato, porque eles têm um contato de proximidade, eles vivem juntos com esses animais, eles percorrem aqueles caminhos no sertão juntos, eles dormem ali naquele lugar juntos, enfim. É outra relação. Não é uma relação de exploração dentro dos modos capitalistas de exploração dos animais. Exatamente. Foi até bom você falar isso, porque dissolve um pouco o meu conflito, assim, porque aquela coisa, eu queria gostar, mas ainda fico assim, será que é uma relação ok e tal? Você que é vegano, que você tá um passo muito mais largo que o meu, que sou vegetariana, pensa assim, dá uma esclarecida pra mim. Reduz um pouco a culpa. Vegana, anticapitalista e antropóloga, né? Daí tem essa questão de, tipo, o contexto cultural de onde se dá essa relação também, né? Sim. Então... e no Nordeste tem a questão, assim, é uma cultura de subsistência, levando em consideração que existe seca, né? Exato. Então... realmente tem que pensar todos os contextos, né, em que essas manifestações culturais, elas acontecem. Sim. E eu fiquei, agora eu fiquei pensando no contexto que a gente está agora, gente, político. Sabe, como é importante a gente valorizar essas culturas do sertão, nesse momento que a gente está vivendo politicamente, que é a negação do Nordeste, sabe, que a gente já tem uma dificuldade. O Nordeste, não sei se você sabe, mas o Nordeste ele foi inventado por causa para brigar por políticas públicas contra a seca, né? O Nordeste, porque antes tudo era Norte, mas essa palavra Nordeste, ela foi criada justamente para se pensar políticas públicas contra a seca. Então, assim, a gente está vivendo num momento político em que isso está sendo negado, o Nordeste está sendo negado, né? E eu fico pensando, a negação disso implica na destruição dessas culturas, né, que são tradicionais, total. Porque não é só a relação com o gado, sabe? Sim, é cultural, assim, sabe? É toda uma performance, lidar com o cotidiano, lidar com a natureza, é mais amplo do que... E uma valorização também de saberes tradicionais, pensando também nesse contexto em que nós temos um presidente da República que usa termos pejorativos para se referir às pessoas do Nordeste, né? Sabendo que é um termo pejorativo, né? Tipo, ele claramente se posiciona dessa maneira como um antagonista da própria população do país que ele deveria estar governando, né? Então, acho que é muito importante também nesse sentido de haver uma valorização não só da cultura local, como dos saberes tradicionais, enfim, de tudo que é de origem, né? Brasileira, mas do Nordeste em específico, agora que a gente está passando por essa situação, né? Muito bom. Pois é, a gente levou tanto tempo para sair dessa designação Norte, que era genérica, para ir para Nordeste, e agora nós estamos voltando à generalização com os paraíbas, né? Aí, não sei, é bem complicado. Eu fico muito puta. Pois é. Vamos pro A Falta Que Me Faz? Alguém quer falar mais alguma coisa? Não podemos ir. Eu fiquei um pouco triste, mas tudo bem. Por quê? Sei lá, é muito... isso, né? Não, é porque sempre quando eu volto pra discutir, aí eu fico lembrando de todo o desmonte que a gente está passando, né? Nesses 6 meses, sim. assim. E é muita coisa, é sempre uma coisa por dia, e aí eu fico meio mal. Porque é isso, eu ontem escrevi um textão no Facebook e deletei antes de postar, porque é como se eu precisasse botar pra fora, e aí eu fico, mas do que adianta ficar falando isso, sabe? Porque como que o Brasil vai de um peão
de importância e relevância na política internacional, um país que tem um destaque no eixo sul-sul, um país que estava organizando a própria América Latina, que estava se posicionando e tal, para um bufão, sabe? Tipo, o que aconteceu, gente? Né, assim, em 6 meses a gente foi rebaixado a um país ridículo aos olhos dos outros, assim. Isso externamente, né? Fora o que a gente vai está e vai se fuder aqui dentro, né? Não, na verdade, eu acho que o Brasil, assim, concordo com você que piorou, mas se o Brasil conquistou mérito, já foi muito difícil, né? Porque acho que sempre teve um olhar muito negativo pra gente. E aí, se melhorou alguma coisa com política de esquerda, agora cagou tudo, né? Regrediu tudo em todos os níveis possíveis, assim. E aí a boa fama também voltou para o que era antes, né? Inferno. Que tempos. Meu Deus, tá foda. Mas voltemos. Desabafo. E o documentário seguinte que a gente vai abordar é o A Falta Que Me Faz, de 2009, que é um filme que ele acompanha um grupo de jovens mulheres, a Alessandra, Priscila, Shirlene e Valdênia, e elas lidam com várias questões, né, que são relacionadas ao próprio crescimento dela e as vivências dela. Então tem as amizades, os relacionamentos, a família. Tudo isso se passa na cidade de Curralinho, na Serra do Espinhaço, que é o interior de Minas Gerais. O filme ele levou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Bom, esse eu já gostei bem mais, assim, esse documentário. Acho que eu gostei mais dele de lembrar do que enquanto eu tava assistindo, sabe? Voltavam as cenas, assim, e mesma história, né? As falas das pessoas que aparecem aqui, pra mim, são a melhor parte, assim, que são muitas grandes reflexões que são feitas ali. E eu acho que essa representação é importante, porque em termos de linguagem, né, uma linguagem muito coloquial, muito da região mesmo, e isso tende a não representar isso é muito preconceituoso, né? Considerar uma linguagem mais erudita como mais correta ou mais importante. Então eu gosto de ver quando é representado, assim, pessoas falando naturalmente e tal, com regionalismos. Você conhece Curralinho? Não conheço Curralinho. Apesar de ser mineira e tal, tem muita coisa por aqui que é muito grande, né? Você conhecia? Não, mas assim, apesar de não conhecer a cidade, eu morei no interiorzão quando eu era criança, muitos anos, cidade sul de Minas, que chamava Guapé, não nasci lá, nasci em BH mesmo, mas morei muitos anos no sul de Minas. E tem muita coisa aqui que eu vi nesse documentário que até me deixou meio bad durante, assim, porque era muito parecido. As relações e a forma de falar também parece bastante, né? E as experiências mesmo que eu tinha lá, sabe? As pessoas, as casas das pessoas, tudo me lembrou muito a infância de um jeito nostálgico, mais pra triste, assim, sabe? Não é muito assim, uma coisa que eu tenho saudade, não é da minha infância, mas foi interessante, assim, ver isso representado no filme. Foi bem catártico até. Bom, eu acho que é legal a gente fazer um contexto do que foi o projeto e como ele se transformou, né? A princípio, o projeto inicial desse filme era sobre extração das flores secas, né, na Serra do Espinhaço, que é uma serra que ela é cercada por montanhas de pedra. E durante essa pesquisa que a Marília fez durante 2 anos, ela encontrou esse grupo de jovens mulheres e aí ela decidiu sair desse filme sobre catadores, né, de flores secas nessa região para falar um pouco de como é que é essa relação dessas mulheres que deixavam essas marcas nos corpos, né, porque elas deixam as marcas dos amores que elas vivem ou que elas viveram nos próprios corpos e também na própria paisagem, né, e ela achou isso interessante e decidiu aprofundar um pouco essas histórias de vida dessas 4 mulheres, né? E eu acho que é um filme diferente dos filmes anteriores da Marília, que é o Aboio e o Acácio,
Eu acho que tanto o Aboio quanto o Acácio são filmes que se voltam para uma certa memória, tentam pensar o que era essa tradição do passado e como é que ela está agora no presente. A Falta que Me Faz, não. É um filme totalmente vinculado ao presente e ele aponta, de certa forma, ele reflete também sobre o futuro dessas mulheres, né? Então, são essas 4 amigas que partilham essas mesmas angústias sobre relações amorosas, sobre casamento, família, trabalho. E o que eu achei curioso é porque existe uma desilusão muito grande nessas personagens, mas, ao mesmo tempo, elas têm uma força de vida, elas acreditam que o futuro delas vai ser melhor do que o que elas estão vivendo. Assim. E isso eu achei muito interessante no filme. Eu fico com alguns conflitos em relação a esse filme. Assim, eu me lembrei bastante do Baronesa, que também é mineiro, né? Assim, feito, mas numa periferia mais próxima da capital, né? O Baronesa. Essas questões assim, de responsabilidade social com aquelas pessoas, e o que para mim pareceu muito natural o filme. Pareceu assim, elas conversando e sendo filmado. Mas quando você está sendo filmado, você nunca é você mesmo. Então, assim, tem essas quebras que eu fico, né, sempre pensando. E, né, tipo, eu não tava assistindo elas falando, eu tô assistindo elas sabendo que estão sendo filmadas. Inclusive, até tem uma cena que ela conversa, né, com o rapaz que tá filmando. Tipo, como é que seu trabalho deve ser legal, sai por aí filmando as pessoas, né? Isso eu achei bem bacana, essa quebra da quarta parede, né? Eu acho que por isso eu não consigo fazer essa comparação com Baronesa, porque aquele ponto esse tópico que eu tinha abordado na abertura, falando sobre a construção da alteridade e a forma como se responsabilizar pela maneira que está sendo retratado o outro, né? E não trazer o outro como um exótico, né? Aqui nesse filme eu sinto que há uma enorme proximidade, mesmo quando a Marília... em nenhum momento a Marília tá diante das câmeras, né? Mas a gente sabe que ela tá ali, porque a gente percebe que é um diálogo, que algumas perguntas são jogadas, surgem as respostas, as próprias meninas buscam essa interação com as pessoas da equipe, e isso é explicitado, então a gente sente que tem essa questão que tá se falando, de que sempre a presença da câmera não vai passar despercebida, né? Mas, por outro lado, dá para perceber que tem uma troca muito grande na forma como está sendo construído isso ali. Essas imagens, elas querem falar sobre determinadas coisas, outras coisas elas mesmas já mudam de assunto, às vezes é uma coisa que é difícil de comentar. Enfim, eu acho que o que acontece ali é muito respeitoso e é uma construção coletiva, sabe? Não tá sendo explorada a imagem delas. Mas que tem acho que é a própria Marília, não sei, que faz a pergunta, né? E o pai do menino que você tá esperando? E nesse ponto eu falei, nossa, sabe? Tipo, eu achei um pouco invasivo, assim. Mas é porque elas conseguem. Aí é que tá, assim, eu detesto Baronesa, assim, tipo, acho que a Isa sabe, eu acho que é um filme execrável, assim, acho que no sentido, é nesse sentido mesmo, que eu vejo um distanciamento muito grande entre quem realiza, né, e as pessoas que estão sendo retratadas ali, aquelas mulheres, né, e é a exploração mesmo do exótico daquele universo, assim, sabe? O que eu não sinto no A Falta que Me Faz, eu sinto de fato que existe uma intimidade maior, em alguns momentos isso não acontece assim por completo, mas eu acho que isso que você sentiu que talvez fosse muito invasivo, é porque ali, naquele momento, a equipe já tinha conseguido uma proximidade muito grande com aquelas personagens que se sentia à vontade para fazer essa pergunta, da mesma forma como a Alessandra sente vontade de perguntar coisas para o Canarinho naquele momento, e que existe essa inversão, né, de quem que está sendo entrevistado, ou se é que a gente pode falar de entrevista nesse tipo de documentário, né, acho que talvez seja mais uma conversa. Mas o interesse ali da Alessandra em saber um pouco da vida do Canarinho, que era o técnico de som, inclusive, é até importante a gente falar que era uma equipe super pequena, que eram 4 pessoas também, né? A Isa tinha falado de um outro filme da Marília que tinham 4 pessoas, e eram 2 homens e 2 mulheres, né? Esses 2 homens eram o diretor de fotografia, o Ivo Lopes Araújo, e o Canarinho, que era o técnico de som. Aí, em alguns momentos de maior intimidade, para você ter uma ideia, os homens saíam
da sala de filmagem e a própria Marília ia filmar algumas sequências. E aí você percebe que tem muitas sequências que tem essa espontaneidade maior dessas mulheres com a presença da câmera. Então eu acho que foi um filme muito respeitoso com as personagens que estavam ali. E levou muito tempo, né? Assim, foi uma pesquisa grande. Não foi assim, chegar lá e filmar. Não, foi um tempo que ela passou com essas mulheres, né? E a amizade, ela permaneceu depois do filme. Ai, que legal. E tanto que tem uma hora que eu esqueci o nome de quem é quem, mas a menina que tava grávida, ela até falou assim, e se te chamar pra ser madrinha, né? Então, assim, isso é uma coisa assim que não nasce do nada, né? Isso indica que havia uma convivência por algum tempo já, né? Que eu até li em alguma entrevista, eu acho que eu não guardei o link, mas que a Marília comentou alguma coisa assim sobre também a cena em que ela comenta sobre a morte do pai, que o pai era alguém sobre quem ninguém falava, ela só sabia que o pai não estava lá, e ela não sabia o que tinha acontecido com o pai. E aí, sei lá, meses de conversa, e aí um dia a menina começou a falar sobre quando o pai morreu, sabe? Então, houve toda essa aproximação, essa criação de um laço realmente de afeto. E nesse sentido eu concordo também bastante com a Camila. Para mim não são entrevistas, são conversas mesmo ali, né, que estão sendo retratadas, né? Por mais que uma pessoa esteja na frente da câmera e a outra atrás, para mim fica nesse campo da conversa. E eu acho que ela foi muito feliz também nessa virada. Não sei como seria esse outro documentário sobre a extração de flores, né? Mas eu acho que o grupo de meninas que ela escolheu retratar é muito interessante, muito bacana. Elas são muito vívidas. E, assim, elas são jovens, e elas conversam sobre coisas muito variadas em termos de vida, do que se espera da vida de cada uma, casamento, filhos, trabalho, etc. E elas conversam, mesmo com uma certa inocência, com uma profundidade sobre esses temas, né? Isso que eu acho interessante. Quanta coisa que é debatida ao longo do documentário, assim, como se fosse uma conversinha ali, sei lá, banal, né? E elas estão falando sobre coisas super profundas. Justamente. Eu acho isso muito legal. E assim, na verdade, eu não achei inocente a visão delas, assim, eu achei muito madura. E muito, assim, desiludida. Que é triste, mas assim, eu fiquei impressionada com a noção, assim, tipo, não, de casamento, sabe? A desilusão em relação ao casamento. E, não, eu quero ter minha vida, minha perspectiva, não pode ser qualquer coisa, sabe? E como que certas coisas estabelecidas socialmente, né, podem não ser tão legais e tal. Ela grávida, ela falando, não, isso não é uma coisa boa ficar grávida, sabe? Tipo, eu tô passando mal e tudo. Então, e elas não aceitam posições, né? Tipo assim, não, você vai casar, o cara vai querer, você não vai poder sair com suas amigas, você vai poder dançar, usar roupa curta. Achei maravilhoso isso, assim, o tanto que é pra frente e é isso mesmo, assim, acho que elas têm uma consciência corporal bacana, assim, apesar do contexto e tal. Casamento é bom no início, quando tem filho desanda, exatamente, né? Tem essas reflexões, né? Mas isso tudo da própria vivência delas de observarem as outras pessoas ao redor delas, né? Sim. Do tipo, isso que tu falou, assim, eu não quero casar porque eu gosto de farra. Porque elas já viram que as outras mulheres da cidade, depois que casam, não saem mais, né? Elas veem como o tipo de relacionamento que se estabelece entre os casais daquela localidade depois que aparecem os filhos, que é uma inevitabilidade, assim, né? Tipo, é como se não houvesse a opção de casar sem ter os filhos, né? Então, uma delas até fala, né? Que ela fica dividida porque ela quer ter filho, mas não quer casar. Aí ela até menciona a questão da pensão, mas ela sabe que pensão não sustenta o filho. Então, assim, ela é muito... Tudo que elas falam é realmente muito pautado nas próprias experiências do que elas veem e vivenciam no local, né? E o que eu acho muito interessante é a intensidade desses sentimentos, né? Porque, que nem a Camila falou, uma coisa que levou a Marília a escolher esse grupo foi a forma como elas registravam os interesses amorosos e tal, né? Os próprios namoros e tal. E é isso, né? Assim, elas se marcam
com caneta fazendo a tatuagem com a tinta da caneta com a agulha, né? Elas escrevem nas paredes dos quartos, elas escrevem na paisagem, né? Então, assim, o tempo inteiro elas parecem que estão numa intensidade, colocando pra fora tudo que elas estão sentindo, mesmo que o relacionamento nem existe mais, mas elas estão expressando, né? Eu achei isso muito incrível também. Acho que até por esse início também da tatuagem, que aquilo ali é um hand poke, né? É um tipo de tatuagem com agulha mesmo, assim, que elas fazem. Mas eu achei que seria mais da sofrência o filme, sabe? Por ter aquela música brega e tal, que seria uma desilusão amorosa que impede elas de... E aí não, elas vão desconstruindo essa ideia, esse estereótipo. Tipo, não, Sim. fulano... Tá, tem até um gatilho, acho que no início de suicídio e tal, de estupro também, talvez, quiser colocar. Eu acho que porque tem algumas histórias que são contadas que falam sobre isso, né? E elas, não, vê quando que eu vou me matar por causa de homem, minha vida continua normal, entendeu? Então, assim, apesar desse romantismo, dessa coisa, de ouvir a música e tal, de tatuar na pele, eu ainda notei um desapego muito impressionante, assim. Acho que elas acabam falando mais de si mesmas ali, do que dos crush. E isso foi uma quebra bem interessante que eu notei também no filme. Uhum. E o sotaque é maravilhoso, né, gente? Eu me vi representado. Ai, maravilhoso, gente, adoro. Que é trem fundo ali, tô aqui pensando um tantão de trem mesmo. Meninas, que ótimo. É muito lindo esse sotaque mineiro no interior. E vem pra cidade grande também, assim, a gente não fala algumas coisas do interior, tipo, que puxa mais o R, né, tipo, porta, tal, no interior, mas assim, mas aqui a gente fala muito trem, fala muita coisa de mineiro mesmo, né, em BH e tudo. Tem que manter, gente, porque essa questão da linguagem, pelo amor de Deus, que seja uma resistência também, não vamos deixar perder os sotaques, nem os regionalismos, muito importante. Amei esse filme. Eu achei interessante também no final, que eu lembrei de Amélie Poulain, porque tem a mocinha na garupa da bicicleta de um cara, e eles estão passando assim pelas, né, viajando de bicicleta e toca uma música francesa. Eu falei, olha, gente. Pois é, essa parte eu até anotei aqui, por que a música em francês no final? Eu fiquei tentando entender qual foi a decisão estética de colocar essa música no final. Eu sei que eu lembrei mas... muito de Amélie Poulain, por causa justamente do final ser assim, né? Tipo, esse passeio de bicicleta pela cidade e a musiquinha francesa tocando. Gente, Amélie Poulain mineiro. E também porque, né, porque todas as músicas são brega ou funk e tal, nacionais, e essa, pelo que eu li nos créditos, eu acho que até um cara brasileiro cantando em francês. Mas... É porque, assim, eu não questiono, claro, a decisão, né? Eu só fiquei achando que esse caso específico da música pareceu destoar de todo o resto que foi apresentado no filme, assim. Aí eu fiquei só tentando entender, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Vai ver, foi uma referência indireta aí. De quando que é o filme mesmo? 2009. Então já tinha Amélie Poulain, pode ser sim. Pode ser uma referenciazinha. Mas foi muito nostálgico pra mim, como eu disse, né? Tipo, eu viajava muito de carro, eu passava pelas estradas e tal, ficava vendo os matos, igual no fim. É bem massa mesmo. Gosto mais do filme quanto mais eu lembro dele. E o último filme do nosso programa de hoje é A Cidade Onde Envelheço, de 2016. Ele é o primeiro filme ficcional da Marília Rocha. Nele, 2 jovens portuguesas tentam se estabelecer no Brasil. A Teresa é recém-chegada, a Francisca já está há um tempo. Isso acontece tudo na cidade de Belo Horizonte, né, em BH. E o filme ele venceu o prêmio de melhor filme no Festival de Lisboa e os prêmios de melhor filme, melhor direção e melhor atriz para as duas, para Elizabeth Francisca e para Francisca Manuel, no Festival de Brasília. E ainda, na nossa primeira edição do Troféu Alice, né, que é o nosso prêmio de melhores do ano, em 2017, a gente premiou ele com Alice de Ouro de melhor elenco, Alice de Prata de melhor filme nacional protagonizado por mulher ou mulheres, Alice de Bronze de melhor atriz coadjuvante para Elizabeth Francisca e Alice de Bronze de melhor filme nacional dirigido por uma mulher e Alice de Prata de melhor diretora nacional para Marília Rocha. Ou seja,
A gente amou muito esse filme, né? Ele foi um dos 3 mais premiados naquele ano no nosso troféu Alice. Ah, maravilhoso, merece demais. Como eu disse, já vi 3 vezes, né? Acho massa que ser de BH, assistir esse filme em BH e tal. Até uma das vezes foi na disciplina que eu dei, porque eu fico martelando isso, né? Que eu passava só filmes de diretoras nacionais, então eu consegui passar esse filme no Cefet. E é lindo, assim, ver elas andando pelas ruas que eu conheço. É aquela sensação que eu tenho sempre, ou em filmes que eu gosto muito, assim, de querer morar no filme, é que é mais próximo, sabe? É tipo, não, eu tô aqui, eu tô nesse filme também, sabe? Eu senti um gostinho, assim, bem familiar mesmo, que é maravilhoso. A familiaridade das ruas, né? Porque eu acabei de voltar de uma visita a BH, né? E aí, revendo o filme agora, olha, tipo, aquelas ruas do centro, a gente reconhece os lugares, né? Rodoviária que você foi. Eu adoro isso, assim. E eu fiquei apaixonada pela atuação das duas, mas especialmente pela Teresa, assim. Aquela atriz, nossa senhora, fiquei muito, muito, muito encantada. E por tudo, assim, o corpo dela em cena mesmo. Ela é muito fascinante. E as duas são muito opostas, né? Acho que até funciona bem a relação por isso. Assim, a Teresa é mais doce, mais intensa, tipo, se expressa melhor. A Francisca é mais fria, mais fechada. Né? Acho que as duas estão numa questão de conexão e desconexão com a pátria e com... Porque as duas são portuguesas, né? Elas estão aqui em BH, mas elas não são daqui. Então, acho que a Teresa está se aproximando da cidade, está gostando da cidade, e a Francisca já está no movimento oposto de cansada aqui, né? De querer voltar mesmo. E aí tem alguns momentos que a Francisca é até muito cruel, né? Que ela fala umas coisas tipo, olha que horror, esses... Porra, tipo, acabamento do brasileiro, tudo mal feito, sabe? Então tem horas assim que você fica meio tipo, porra, amiga, você tá falando mal do meu país, sabe? Que dá um irque, assim. Né? Meu país BH, né? Mas assim, acho que do brasileiro como um todo também, né? Porque elas não são nem de Minas, né? Elas não são daqui, elas são das Europa, né? Então. Sim. Aí, nessa última vez que eu revi, eu fiquei meio assim, já talvez cansado um pouco da Francisca, né? Poxa, de novo você fala do azulejo. Mas assim, adoro. Passa no selo Fal, né? Selo Faustino, tem o Cachorro maravilhoso. E quase não tem defeitos esse filme. O que você ia dizer, Isa? É o Paco. O Paco. Sim, o Paco. E assim, o ritmo dele é mais lento, mas eu acho que aqui funciona muito bem, que é um filme mais contemplativo mesmo, mais leve, mais de boa. Sobre a vida, né? Não tem ambições assim de fazer uma trama muito elaborada, né? Um enredo. São as duas lidando com a cidade. É isso, assim, e questões existencialistas, e você tá na bad um dia porque tá com saudade de casa, de repente você vai numa festa cheia de pessoas legais e comida e se cura, né? Então é isso, assim, eu acho muito, muito, muito maravilhoso, muito apaixonada por esse filme. E eu vi aqui no IMDb, achei bom ter trivia, é raro ter trivia de filme de diretora brasileira no IMDb, gente, que ele foi inspirado em poemas, né? Tem um que chama Na Cidade Onde Envelheço, de Antônio Reis, parece que é português. Outro que Decire, Constantinos Cavafis, nem tenho ideia de qual poema é esse. E Belo Horizonte, de Ana Martins Marques, que é uma poeta daqui, maravilhosa, que eu conheço, já li vários livros, já foi no Cefet. Fiquei muito feliz de saber isso, dessa inspiração literária do filme, e ainda mais da poetisa Ana Martins Marques. Eu amo a Ana Martins Marques. Maravilhosa, né? Eu amo. Mas eu tive uma empatia muito grande com esse filme. A primeira vez que eu vi foi no Festival de Cinema de Brasília. E eu fiquei completamente encantada, porque eu também tinha me simpatizado muito, não só com a Teresa, mas também com a Francisca. Em que sentido? Teresa, ela saiu de Portugal e está conhecendo Belo Horizonte.
né, agora. E a Francisca, ela já conhece muito bem Belo Horizonte e já começa a ver os defeitos, né. E eu já estava num momento, assim, bom, eu sou do Ceará e estava morando no Rio de Janeiro. Eu já tinha passado pelo encantamento de conhecer o Rio de Janeiro, de ter essa alegria, essa efusividade, como a Teresa tem em relação a BH, assim que ela chega, né? Isso foi uma parte da minha vivência quando eu passei a morar no Rio de Janeiro. Mas depois, com 2 anos, morando naquele lugar, eu já comecei a ver os defeitos, a ver os problemas, e aí começava a reclamar das coisas, e aí eu já me senti mais próxima e mais empática da Francisca. Então eu entendo perfeitamente bem as duas, sabe? Como é que é essa vontade de você querer sair do lugar onde você morava e conhecer novas oportunidades, novas perspectivas de vida em uma outra região, e de repente quando você está morando naquele lugar, aí você começa a ver que não era exatamente aquilo que você tinha imaginado. E então essa tensão, né, entre ficar e partir é muito presente, assim, na construção das duas personagens, né, não só essa relação de pertencimento, mas também essa relação de deslocamento, de você se sentir deslocada nesse lugar. E eu acho que é um filme que te coloca muito dentro dessa experiência, sabe? Por isso que ele é tão interessante e você se engaja. Então, para uma pessoa que saiu do seu lugar de origem, que vai para um outro lugar, entende completamente como é que funciona esse jogo que o filme está querendo colocar. Esse filme ele foi pensado justamente numa época em que Portugal estava passando por uma crise fodida econômica, e muitas atrizes, muitas pessoas estavam saindo de lá, e foi a experiência que a Francisca Manoel teve, né, quando ela voltou, ela foi para o Brasil, e nesse momento de crise econômica de Portugal, e aí muitos jovens estavam imigrando, né, para outros países, né, em busca de novas oportunidades. Então foi nesse contexto, mas eu acho que o filme ele serve muito nesse sentido que eu expliquei para vocês. Então eu me senti completamente dentro mesmo. Nossa, sim, eu também, essa foi uma revisão, né, eu tinha assistido na época, tanto que a gente fez a votação, né, pro troféu Alice, e eu sinto que eu tive essa conexão maior na primeira vez que eu assisti, justamente por esse processo que é o chegar e o partir, né, porque eu também tô sempre nesse momento de migração, vamos dizer assim, né, nunca fico mais do que 5 anos no mesmo lugar, na mesma cidade, né. Deixa eu pensar, eu fiquei 4 anos e meio em Floripa, e depois eu fiquei uns 3 anos em Blumenau, depois eu fiquei 4 anos e meio em Manaus, e agora eu tô 2 anos e meio em São Paulo. E quando eu assisti esse filme, eu tava justamente chegando no meu 4º ano em Manaus, ou seja, me aproximando do momento de ir embora. E é isso que a Camila comentou muito bem, assim, que é a diferença entre Teresa e Francisca, né, que quando a gente chega num lugar, a gente tá muito aberto a ter experiências novas, a conhecer coisas novas, a conhecer pessoas novas, a viver tudo muito intensamente, não sei, pelo menos eu faço assim, né, tipo, eu quero conhecer tudo quando eu me mudo para um lugar, e depois vem esse baque que ela até comenta, né, de saudade das pessoas que me conheciam, né, que me conhecem de verdade, porque conhecem há mais tempo, talvez, né, e depois vai vindo esse desejo de, não sei, esse lugar já deu o que tinha que me dar e eu preciso partir pro próximo lugar. E aí, quando eu assisti o filme da primeira vez, eu tava justamente nesse momento Francisca, esse lugar já me deu o que eu precisava aprender com ele, e eu tenho que começar a pensar na minha próxima parada. Então eu também me coloquei muito no lugar das duas, assim, do deslumbramento, do encantamento com a novidade, e ao mesmo tempo dessa sensação de que já deu, tá na hora de partir, né? E aí, quando eu assisti agora de novo, eu continuo achando um filme maravilhoso, é um filme lindo, é um filme muito delicado, mas eu tô no meio dos dois lugares, eu tô perfeitamente assentada, não tô mais na euforia da chegada, mas também não tô ainda na vontade da partida, né? Então, isso me colocou em uma posição diferente em relação ao filme, né? Que me deixa menos dentro da própria narrativa das personagens, não que isso seja ruim, né? Continuo achando um filme maravilhoso, é só porque no momento que eu assisti a primeira vez parece que eu tava vivendo aquilo mesmo, né? Eu acho que eu tô no momento pós-filme, quando a Francisca já vai para Portugal, já volta para Portugal, e eu já voltei pro Ceará. Então, assim, tô nesse momento, assim.
Assim, o impacto que eu tive a primeira vez que eu assisti, né, num cinema de rua daqui, então, assim, é bem o título. Eu tô aqui sempre, em Minas e tal, e especialmente em BH, então eu tenho um certo pânico e uma vontade de conhecer outras coisas, mas eu fico estagnada aqui. Então eu me senti envelhecendo realmente na cidade, envelheço na cidade, igual a música do Ira. E aí também não é muito agradável, assim. É bom, é bonito, eu me orgulho, eu adoro a cidade, mas ainda assim é esse questionamento. Será que eu quero morrer aqui, sabe? Vou ficar velha aqui? É uma coisa que esse filme me passa muito, assim. De envelhecer na cidade. O título, pra mim, é perfeito. Eu ia falar um pouco sobre a forma do filme, porque eu sinto que, pelo fato da Marília vir dessa tradição de documentário, né, de fazer documentários mais ensaísticos, eu sinto que ela traz um pouco dessa instabilidade de filmar do documentário para a ficção. Porque eu não sei se vocês sentem isso quando vocês assistem o filme, mas não me parece que seja um filme de decupagem, assim, no sentido de que ela pegou um roteiro e decupou essas cenas com marcações muito rígidas dessas atrizes. Não, ela simplesmente se abre ao improviso. Acho que tem várias cenas de improviso que fica muito claro. Sim. Né? Então ela... E aí eu acho que é fundamental ela trabalhar com o Ivo Lopes Araújo, que fez a fotografia do A Falta Que Me Faz, porque eu acho que ele é um fotógrafo que está muito atento a esse momento presente, onde as coisas acontecem. E eu lembro que na época do Festival de Cinema de Brasília, alguns críticos, né, tinham feito algumas ressalvas ao filme, porque era um filme que não tinha, era um filme mais ou menos plano, assim, que não tem reviravoltas, não tem clímax, o que eu acho que isso não é um problema, porque eu acho que ele é um filme que está muito atento aos pequenos acontecimentos e como se dá a relação entre esses personagens no cotidiano. E eu acho que a força dele está aí, assim, não precisa você ter um grande ponto de virada, sabe? Que uma grande coisa acontece. Eu acho que o filme ele se constrói todo nesse sentido. Mas aí, pensando como é um filme que se abre ao improviso, né? E aí é diferente, por exemplo, de uma diretora como a Juliana Rojas, que é uma diretora que pensa assim, em decupagem, que pensa uma estrutura rígida, seguindo o roteiro, a atuação dos atores e das atrizes é sempre muito marcada, o que não quer dizer que não seja incrível, porque é incrível, né? Juliana Rojas também, ela consegue fazer isso de uma forma muito incrível, mas a Marília Rocha, ela faz o oposto disso e é incrível, é sensacional. Sim. Total. E assim, esse lugar de proximidade que ela consegue tirar dos documentários que ela já tinha realizado, que, como a gente comentou ali, existe um exercício até de intimidade em relação às pessoas retratadas, se reflete a forma como aqui a construção dessa narrativa é muito palpável, assim, o que é a vida daquelas mulheres naquele momento que está sendo retratado e o que elas, principalmente o que elas estão sentindo, porque está muito nesse campo da subjetividade. E esses improvisos ajudam muito a destacar isso. A cena dos azulejos, que a Estefânia mencionou, é uma dessas cenas, né, que é improvisada e é baseada em uma experiência da própria atriz, né, porque como Camila mencionou, ela já estava no Brasil há mais tempo. Então ela já estava começando a ter essas percepções das coisas que na nossa rotina brasileira, no nosso viver brasileiro, já eram coisas que para ela já estavam começando a trazer incômodo. E é o incômodo da diferença, é o incômodo daquilo que não é a sua casa, né? Porque por um tempo a gente consegue viver nesse lugar e achar que aquilo ali pode ser a nossa casa, mas às vezes percebe que não, nunca vai ser a nossa casa como a nossa casa de verdade, né? Então, eu acho muito, muito legal, assim, essa maneira como ela consegue criar essas construções que, embora seja, né, é o primeiro filme ficcional dela, mas tem essa proximidade muito grande, né, na forma como essa história é contada. Vocês mineiros tudo folgado, fica pedindo cigarro, fica querendo tragar meu cigarro. Não, a saudade da praia, gente, eu fiquei... saudade da praia do Ceará! Mas eu achei engraçado, tipo, a pessoa se muda pro Brasil pra dizer que tem saudade de praia e escolheu morar em BH, né? Tipo, o Brasil tem tanta praia. Mas eu ficava assim, quando eu morava no Rio de Janeiro, né, lá tem muita praia, só que não dá pra você entrar na água porque é muito gelada, e as praias aqui do Ceará você entra de boa, assim, sabe?
Então eu sentia falta. Super me identifiquei ali naquele momento. Embora elas estão falando da praia lá de Portugal, né? Eu gostei muito do figurino do filme também, pra comentar. Maravilhoso. Um ponto específico, assim, que, sei lá, parece que as personagens estão tão à vontade que aquele relaxamento, assim, delas transparece na forma como elas se vestem. Não sei, tudo parece tão confortável, tão gostosinho, tão soltinho e bonito, assim, eu não. Dá a impressão não de consigo que é a expressar. roupa delas, né? Assim. É isso, é como se fosse a roupa delas. A própria cenografia ali na direção de arte, né? As plantinhas na janela do apartamento, as almofadas coloridas em cima do colchão. Achei tudo tão cuidadoso, assim, pra dar aquela cara de casa, que é uma casa alugada, que não vai ter tudo muito definitivo, né? Os móveis de caixote, aquela coisa, mas que a pessoa se dá o trabalho ali de deixar com aquela carinha dela, né? De acolhimento, né? É tudo muito bonitinho, mas não no sentido pejorativo, assim, no filme, assim, a estética, né? Cenografia e figurino. Eu acho que até a Teresa repete, né, aquela camisa azul, várias cenas. Estradinha, né? Isso é bem massa, assim, porque ela tá chegando, não trouxe tudo e tal. É verossímil, né? A gente repete roupa o tempo todo. Tem as roupas que a gente gosta de ver usando aquelas roupas. Não precisa cada cena estar com uma roupa diferente, né? Então é isso mesmo, elas estão em casa, assim, né? A gente sente isso, conforto. Uma reclamação, que é a legenda, que tem uma tradução, né, no filme da fala em português de Portugal, ou pelo menos do sotaque de Portugal, né, para uma legenda abrasileirada, e a legenda muda todos os tus pra você. Não, gente. Tem tu aqui também, né? Tem tu aqui também, você é pronome de tratamento, tu que é pronome pessoal. É verdade. Às vezes a legenda não estava nas falas de quem é brasileiro, e aí eu não entendia muito bem no cinema, assim, ficava meio tipo, não, mas eu quero ver o que ele falou, por causa de som e tal, mas acho bom essa mistura e tudo. E acho bem natural os diálogos. Tem filme que a gente não sente isso, né? Mas aqui ficou fluido. Muito bom, muito maravilhoso esse filme. E o final também eu adoro, porque Teresa dirigindo, né? Novamente. Se ocupa o lugar da direção e dirige na chuva. Coisa mais linda. Dá aquela impressão de dona da própria vida, né? Você dirige um carro. Acho que é uma metáfora clara, assim. É porque ela fica meio perdida ali, né? Quando a amiga vai embora, e depois ela toma. Eu lembrei do final de temporada. Vocês já viram temporada? Ai, não vi ainda. Tá. Ih, gente, dei spoiler pra você. Foi mal. Mas não é um spoiler tão grave. Gente. Não, e tá na Netflix há séculos, é meia culpa. Temporada que chama? É diretor? Não, André Novaes. Não. Temporada. É um filme muito bonito. Muito bonito. Vou ver, então. É com a Grace Passou. Que bom. E, Estê, o que tu achou, assim, da forma como a cidade se situa na narrativa, assim? Tu gostou de ver, assim, BH, tu achou que foi um retrato da cidade que condizeu, assim? Quais foram as tuas percepções, assim? Agora, usando o lugar de fala, terra, né? Lugar de fala da mineirinha. É isso, assim, eu adoro ver a cidade representada no filme, é uma coisa rara, mas foi um filme que acho que fez um sucesso bacana. Eu passo nesse lugar aqui direto, sabe? Aí me senti representada e me senti mais próxima do filme. E aí ele não fala de questões tão sociais, assim, do mineiro, do Belo Horizontino, ele foca mais nas duas portuguesas que estão aqui, né? É mais o olhar delas, eu acredito. Mas, assim, esses rolês de ir pra casa do amigo, de showzinho pra beber cerveja, tudo muito fiel pra mim, não me incomodou. Só até ficou um rancorzinho aí do azulejo. Tá, Francisca? Mas a Teresa maravilhosa amenizou, né? Falou, não, porque é caro colocar e tal. E aí fica parecendo que todos os acabamentos de Minas são terríveis, assim, o que não é verdade. Pois é, eu tinha até perguntado isso pra Estê na hora que você caiu, Isa, se quando ela fala isso, que eu não lembro. Quando ela fala isso, se ela fala ela fala mal do brasileiro ou do mineiro, do hábito mineiro de colocar azulejo?
Eu acho que ela não fala, Eu né? acho- Ela fala Ou ela não da fala casa. nada. Ela fala casa. só das casas que ela tá olhando que se irrita ela. Que, olha que, tipo assim, que coisa mal feita, que trabalho tosco, né? Uhum. Custava, a Tereza, não, custava, é caro trocar isso, né? Aham. Sobrou ali, aproveitou, ficou bonito, ó, ficou artesanal. A Tereza entende o jeitinho, né, que a gente tem. Mas, assim, não é toda casa que tem essas questões de... Eu não lembro se ela especificou se era em BH, mas eu ia dizer que isso é geral no Brasil. Não, exatamente. É geral no Brasil. Faz parte, gente. É o as jeitinho. duas coisas, azulejo no banheiro e armário na cozinha, que o pessoal nunca coloca armário na cozinha. E como é que tu vai botar armário na cozinha que tá só alugando, gente? Não faz sentido. Não, mas é porque às vezes você tipo, faz uma reforma na sua casa, né? Aí você não encontra o azulejo tipo. que era antigo, você não encontra lugar nenhum. Aí você vai atrás de cemitério de azulejo, que tem isso, descobrir que tem isso. Existe. Só que às vezes você não encontra. Aí você vai ter que mudar todo o azulejo da sua casa, gastar uma grana. Aham. Não, né, gente? Deixa do jeito que tá. Não é exatamente a maior prioridade, né? Se Não. né? Mas armário na cozinha, quando tu tem um imóvel e vai botar pra alugar, tem que ter, né, gente? Ai, meu Deus. Iso franciscando. Não, gente, não faz sentido a pessoa alugar a casa e ainda ter que botar os armários, sabe? Tipo, o armário é um negócio fixo do lugar, é feito pro tamanho do Isso lugar. aí é um problema mundial. Até em Mad Men tem. Quando o Don Draper foi mudar. Eu vi recente isso aí. Que eu finalmente terminei de ver Mad Men. Don Draper foi mudar. Não trocou o tapete lá, que caiu É vinho. verdade. Aí o pessoal implicou, falou, poxa, custava trocar o carpete, o negócio, pô. Então, assim, acho que é geral, tá? Não é o mineiro, gente. Não fiquem com essa impressão. Terminamos com os azulejinhos. Terminamos com reflexões sobre alugar apartamentos. Isa que é arquiteta adorou, né? Esse episódio eu já dei a carteirada de ser antropóloga e agora de ser arquiteta. Batendo ponto total. Mandem jobs, né? Mandem jobs. Inclusive, por falar em mandem jobs, eu fiquei pensando nisso, tipo, momento crises de aluguel, né? Tipo, como que elas conseguem viver no centro de BH e pagar aluguel, aquela coisa assim, né? O que elas estão fazendo da vida pra pagar aquele aluguel? Pois é, sempre tem esse questionamento, né? Porque a gente vê que a Francisca trabalha em casa, parece que ela tem. Ela trabalha escritório. como garçonete, na verdade. Mas acho que em casa ela tem alguns planos, assim, porque ela fala, eu vou ficar sem escritório, só isso que eu sei. Ela tem algumas coisas também em casa. Eu acho que ela não mostra o que é, eu até fiquei curiosa, né? Pra que vai usar esse escritório que você tá tão apegada, né? E ela trabalha nesse restaurante, mas a Tereza chega e tá procurando, né? Ela não tem. E uma coisa que vocês falaram do centro, morar no centro de BH é muito caro? Cara, eu estou sem noção, mas acho que dependendo do lugar Porque aqui em Fortaleza é muito barato morar no centro. Eu achei o apartamento. Porque ela tava procurando. É porque ela falou o nome do prédio, e aí eu fiquei pensando, como que elas conseguiam pagar o aluguel, e eu fui procurar o valor do apartamento. Olha! Eu não lembro agora, ela falou o nome do prédio, eu não lembro agora, mas era alguma coisa tipo Vila Rica, alguma coisa assim, que é perto da Praça 7, né? E na rua São Paulo. Hoje, o aluguel ali tá entre 900 a 1.200 reais, o apartamento exato do filme, mais 300 e pouco de condomínio. Então, sério que eu fiz isso. Assim, aí tem bairros que é mais, né? Tipo, tem morar em bairros aqui que, pelo amor de Deus, é caríssimo. Mas centro, por ela mesma fala, é perto de tudo e tal. Depende mais do apartamento, né? Você mora em qual bairro? Na realidade eu fico falando, eu sou de BH, eu nasci em BH, mas eu moro na região metropolitana, moro em Contagem, então é uma cidade vizinho. Então você vai gostar muito do filme do André. Você vai gostar muito. É aquele filme que passa em Contagem? Temporada. Pois é. Eu não vivo tanto em Contagem, né? Todos meus amigos tá tudo em BH. E a Isa viu que é perto, assim. Tipo, você pega um busão, dá 15 minutos, você já tá em BH, assim.
o metrô, a próxima estação já é BH, então assim, o Eldorado é muito pertinho. Mas tudo que eu faço é BH, realmente. E naquela entrevista que eu falei do Nexo com a Marília, né? Perguntaram pra ela especificamente sobre essa coisa, porque ela é de Goiânia, mas mora em Belo Horizonte, e como foi, né? Usar BH como cenário, né, pra esse filme, né? E aí ela falou, Belo Horizonte é uma cidade muito particular. Seu interesse, ao menos pra mim, vem mais de uma atmosfera, do jeito das pessoas, de uma forma de acolher quem vem de fora, uma maneira de lidar com a iminência dos acontecimentos. Então, acho que ela quis dizer, assim, sobre esse jeitinho de BH, né? Que é muito, muito próprio, assim, né? O mineiro é bem acolhedor em geral, assim, né? Tipo, gosta de receber e dar comida, fazer a mesa e tal. Aqui, BH é muito cidade grande, a gente vai perdendo um pouco isso, mas ainda não consegue... A Minas não fica totalmente afastada, né? A gente ainda é mineirinho. Receptivos e tudo mais. Animado, bebe uma cerveja. Certo. Bom, gente, agora a gente vai fazer uma leitura de comentários, um apanhado geral dos últimos episódios que a gente tem recebido mensagens, né? Então, vamos começar pelo episódio 76, o nosso especial de 3 anos. Um comentário que a gente recebeu no Twitter da Iliusha. Oi, Isabel, eu sou Iliusha, do grupo do Feito por Elas do Telegram, tudo bem? Olha, eu só queria dizer que eu ouvi o podcast especial de 3 anos. Fui mostrar pra minha filha e ela... Mamãe, ela falou seu nome direitinho. Fiquei muito feliz que minhas perguntas foram respondidas por mulheres tão incríveis. Então, a gente é que tem que agradecer, né? Porque foi muito bom ter recebido as perguntas das pessoas que ouvem o nosso programa, né? E foi um prazer, né? Gravar, e que bom que a gente pronunciou o nome certo, né? Eu também adorei responder as perguntas. É um momento assim que você se sente, sei lá, mais próximo de quem tá te ouvindo, assim. Eu gosto demais de comentários, de perguntas. Quanto mais, melhor. Manda que tá pouco. Eu fiquei feliz também que a Isabel acertou o nome da Iliusha, porque a gente geralmente trava nos nomes das pessoas, mas a gente conseguiu aí acertar direitinho. Continuando os comentários no Twitter do nosso especial de aniversário, teve um comentário da Tá, que foi muito legal. Ela diz o seguinte: estava ouvindo no carro e quando chegamos no clube, meu filho disse: mãe, não continuo ouvindo sem eu estar junto, hein? Eu gostei dessas buzinas. Toda vez que tem buzina com erros, ele se mata de rir. Achei ótimo. Achei ótimo o comentário, assim, né? Porque específico de reparar. Olha, tem buzinas nesse, tô gostando. Um beijo, tá? E um beijo pro seu filho também. Melhor comentador de podcast, tá? Não, e legal que tanto a Tá quanto a Iliusha escutam com os filhos, né? Então tá passando aí o Feito por Elas para outras gerações, né? Boa, exatamente. Sensacional. O próximo comentário é do Elvis Rodrigues, @Toca do Lobo. Ele diz: parabéns pelo aniversário, o trabalho de vocês é excelente. A gente que agradece, Elvis, por você ser esse ouvinte do Feito por Elas. Para os demais também, que também fizeram comentários parabenizando pelo aniversário. E além disso, outras pessoas também mandaram recadinhos de parabéns no Twitter, então a gente vai agradecer recadinho da My Milkshake Brings All the Boys to the Yard. Muito bom. @Luana Miyuki. Mulher no Cinema, né? Da Luísa Pécora, maravilhosa. A Domênica Mendes, que mandaram seus abraços. A gente agradece muito, principalmente a amizade aí da Luísa, da Domênica, né? Obrigada pelos recadinhos, gente. E no YouTube, também a Ana Carla Farias, que também mandou uma mensagem parabenizando o nosso aniversário. Valeu, são todos de parabéns, né? E agora no SoundCloud, a gente teve o comentário da Andréia Milena Oliveira no episódio de Fora de Série, episódio número 22. Meninas, já passei dos 40, mas fui correndo assistir a esse filme. Adoro filme adolescente bom, me faz voltar ao passado e me ajuda a entender as novas gerações. Apesar de que muita coisa permanece a mesma, apesar das diferenças geracionais. Adorei o filme, as atrizes, a história, tudo. Muito bom ver esse tipo de história sob o ponto de vista feminino. Beijos.
também adorei esse filme. Não participei do episódio, não pude, infelizmente, mas está aí entre os meus favoritos do ano. A Olivia Wilde me impressionou, assim, na direção, né? Primeiro longa, assim, e já entregar esse filme delícia, assim, porque é divertido, tem essa questão da amizade feminina bem atual, né? Questão também ali de uma representação lésbica bacana. Então, eu também concordo com você. Eu já passei dos 30 e é como você disse, assim, eu vejo... Eu me vejo nesses filmes também, relembrando a minha própria adolescência e também uma conexão com os jovens de hoje, né? Para dialogar e ver o que está sendo assunto, o que está acontecendo assim de evolução também. Eu adorei esse filme, achei massa, divertidaço. E outro comentário no SoundCloud foi sobre o Feito por Elas, número 73, o episódio da Bárbara Hammer. E foi a Nina Lopes que escreveu o seguinte: episódio maravilhoso, já virou meu preferido. Ah, Nina também é meu episódio preferido, um dos meus episódios preferidos. Eu até falei isso no episódio de aniversário. E agradeço bastante a participação da convidada Carol Almeida. Beijo grande para ela, se ela estiver me escutando nesse momento. E foi fundamental a participação dela. Carol arrasa. Arrasa mesmo. E aí a gente recebeu alguns outros comentáriozinhos de episódios mais antigos ou não sobre algum episódio em específico. Então a Maraia, @mraia com Y no Twitter, falou sobre o episódio 25 da Nora Ephron, ou seja, ela está ouvindo o nosso arquivo, dizendo, fazendo um cafezinho com leite para ouvir o Feito por Elas antigo da Nora Ephron, recomendado pela @Licelino. Eu tô discordando de várias coisas, mas estava precisando discutir esse assunto com alguém, falando sozinha aqui com o podcast. Muito bom. Como a gente falou no nosso programa de 3 anos, né, o podcast da Nora Ephron é um pouco divisivo, temos às vezes opiniões divergentes em relação aos filmes, mas esse diálogo torna, assim, a própria análise do filme, o próprio rever esses filmes muito mais interessantes, né? E eu fiquei curioso para saber o que ela discordou. Manda o próximo comentário pra gente saber exatamente o que foi. E a Mariana, @mrtxr_, aguardando o Luizão terminar os trabalhos do comunicadores dela, ouvindo o Feito por Elas, e ambas aspirando à liberdade para curtir a juventude, bebendo cachaça e falando mal de homem e do governo Bolsonaro. É isso que está acontecendo no Twitter. Obrigada por perguntar. Perfeito! Perfeito. Melhor coisa a gente ficar discutindo. Eu RT. Chama a gente pra beber cachaça e falar mal do governo também, né? Adorei. Pode convidar. Ai, muito bom. Próximo comentário é da Lesi Duarte. É Lesi? Será que fala assim? Não sei. E se não for, me corrija no próximo. O Feito por Elas podia fazer um podcast sobre o Booksmart ou Fora de Série. É comédia de adolescente, teoricamente bobinha, mas extremamente representativa para mulheres. Ela postou isso antes do episódio ir ao ar. Então, eu guardei esse recadinho só pra dizer assim, a gente lê a mente das nossas ouvintes, né, porque já estava gravado, mas ainda não tinha ido ao ar quando ela postou isso no Twitter, né, então fica a dica, não custa nada às vezes chegar no Twitter e dizer, olha, o Feito por Elas podia fazer um episódio sobre isso ou sobre aquilo, quem sabe, ou a gente já tá preparando, ou a gente faça mesmo assim, né, se não tiver feito. Então, é sempre legal também receber essas sugestões, né? Sintonia que chama. E queremos ouvir o que ela achou do episódio, né? Se ela tiver escutado o episódio. Pois é. Então manda aí o comentário o que achou sobre o programa. E é isso, gente. Esses foram os comentários, o apanhado geral de comentários dos últimos programas. Então, pessoal, a gente gostaria de lembrar vocês, todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post.
Para dar o seu feedback sobre esse programa, deixe seu comentário no SoundCloud, no nosso e-mail contato@feitoporelas.com.br ou nosso novo site, feitoporelas.com.br. Lembrando que agora temos no site uma lista com os nossos próximos programas e os filmes que serão debatidos, para quem quiser assistir com antecedência. Só acessar a aba calendário. Você também nos encontra no Twitter, no Instagram, Facebook e Letterboxd, Feito por Elas. Se puder, avalie a gente no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que, além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube. E outra forma de nos ajudar a crescer é por meio do Padrim ou do Patreon, padrim.com.br ou patreon.com/feito por elas. Escolha lá qual é a categoria de amadrinhamento ou apadrinhamento que é mais adequada a você. E quem amadrinha e apadrinha a gente define as nossas pautas e recebe também uma newsletter quinzenal com conteúdo que a gente cria e cura como um complemento ao que nós fazemos aqui no podcast. E a gente também tem um grupo de Telegram onde rolam conversas principalmente sobre cinema, mas também sobre outros assuntos. Acesse pelo link que fica no post. E é isso, gente. Obrigada pela audiência. Até o próximo programa. Valeu, pessoal. Visitem BH. Tchau, gente. Até a próxima.